Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar sobre a história de um ser imortal, chamado ele ou Fushi, que é enviado para a Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele assume formas inanimadas como uma rocha, como um musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo, ele assume a forma do lobo, né? E assim ele começa a sua jornada. Fuxi aprende a sentir e a evoluir ao interagir com pessoas e lugares, ganhando consciência e capacidade de se transformar em outros seres que encontra pelo caminho. Estou falando desse anime que eu acho maravilhoso. Eu simplesmente adorei esse anime e principalmente agora me deixou ainda mais curioso, que é Para a Sua Eternidade. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será muito, mas muito, mas muito épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi, ele tinha sentido uma grande dor, né? Porque devido às raízes que ele tinha meio que implementado no mundo, ele sentia todas as dores das pessoas. Então ele tinha sentido uma grande dor ali perto, numa região ali um pouco mais perto. E ele vai até esse local para ver o que tinha acontecido, né? E acaba encontrando a mãe da Mizurra morta. E acaba encontrando a arma do crime, porque ela própria jogou a arma do crime desesperada e saiu correndo de casa e fugiu. Né? E aí ele, na forma de um lobo, ele sente o cheiro e sente que aquele cheiro era da Mizurra. Por isso decide ir atrás dela. E ele encontra ela, pois ele estava preocupado com ela. Ele pergunta se ela quer alguma ajuda, se ela não vai contar com os amigos dela. E aí ela simplesmente pede que ele seja seu amigo, com aquele olhar que a Hayase tinha quando encontrou o Fushi, quando encontrava o Fushi. Né? Porque ela achava que era a protetora do Fushi e tudo mais, né? E ela fica assustada ao ver que ele estava falando que iria informar o pai dela, que ele ia contar pro pai dela o que aconteceu e tudo mais, mas ela fica um pouco assustada, por quê? Porque ela matou a própria mãe. Por conta que ela acabou mesmo, que a própria Mizurra acaba contando, revelando o que tinha acontecido, né? Mas antes da gente chegar nisso, ela estava com medo, por quê? Porque se contasse pro pai, e com isso a polícia também poderia ser informada da situação e ela iria acabar sendo presa por ter cometido um assassinato contra a própria mãe. E ela decide pedir para ele levar ela por um tempo, porque ela queria sair, se esconder, né, ficar um tempo longe dos holofotes, né, para não dar BO para ela, né? E eles conseguem entrar naquele templo, ele arruma uma cama para ela, acaba dando um pouco de comida para ela também. E aí eles ficam conversando, né, ali, ela pergunta da Hayase como que ela era, só que ele acaba mentindo pra ela que a Hayase era uma boa pessoa, que sempre o protegeu e tudo mais, apesar dela ser uma má pessoa. Hayase era lá, dos tempos antigos, uma pessoa que cuidava de um vilarejo e sempre escolhiam pessoas para ser sacrificadas. Escolheram a Marte. E aí, depois de tudo que o Fushi fez, ela ficou obcecada por ele, partiu para tentar encontrá-lo, tentar ficar com ele, tentar fazer um filho com ele e tudo mais. Só que para não falar mal dela, ele tinha feito ela para ele e tinha falado para ele, e ela acaba contando que é uma mentira. Por quê? Porque ela achou que ele estava dormindo, só que ele não estava. E eles acabam dormindo ali mesmo naquele santuário, naquele templo, né? Naquele templo que estava ali. E aí quando ele acorda, né? Ele já tinha feito um cafezinho para ela e ele acaba perguntando para ela por que ela tinha matado a sua mãe. E ela diz o seguinte, porque a mãe dela tinha mentido para ela, dizendo que uma presilha que a mãe dela tinha dado para ela era algo que ela tinha ganhado quando criança e tudo mais, e era algo importante para ela. Só que quando ela foi numa loja qualquer de acessórios e tudo mais, ela acaba encontrando a mesma presilha. Ou seja, para ela isso foi uma mentira que ela não aguentou mais, né? Mas na verdade, ela já estava com esse desejo. Dá pra sentir que ela já estava com esse desejo. Por quê? Porque a mãe dela não via ela como uma pessoa, via ela como um troféu, como uma coisa para ganhar fama, né? Não via ela como. Ele fala que queria comprar algumas coisas para ela
iria dar um jeito de trazer a mãe dela de volta. Só que ela pede, ela fala para esperar, que não queria que ele fizesse isso logo, né? E aí ele acaba voltando para casa, parte para as compras, escolhe algumas roupas. Todo mundo ali tava desesperado por dinheiro, né? Até o próprio o cara lá do, eu não sei o nome dele. E aí quando ele volta, né? Porque a mãe da Mizurra tinha voltado à vida, só que isso acabou intrigando ele, porque quando ele foi entregar as roupas, ela acabou confessando que a mãe dela estava viva, que estava tudo mais. Só que ele falou que não tinha feito nada, ele não tinha ressuscitado ela. Ele não tinha feito nada para ressuscitar ela. Então ele ficou completamente intrigado com isso. Quando ele volta para casa, ele acaba vendo a Tonari de vestido. E achando que aquilo não combina com ela. Mas como foi a Marte que escolheu para a própria Tonari, ela fica um pouco zangada, a Marte fica um pouco zangada com isso. E aí ele acaba pedindo desculpas, né? E aí a própria Marte acaba perguntando o Corraco, que também era um dos guardiões, que eram descendentes da Hayase. E ele fala que ele devia ter aceitado a morte, pois ele não estava com ele, mas ele ainda estava preocupado com a volta da mãe da Mizurra, tanto que ele vai na forma de um pássaro e observa a situação e fica completamente surpreso. Ele tenta falar com o Kansatsucha, mas parece que o Kansatsucha, ele estava meio mudo, né? Ele estava meio mudo porque ele não falava nada, né? Ele não consegue se comunicar, não aparece mais. Depois daquele primeiro episódio que ele liberou o próprio Fushi pra se divertir e tudo mais, ele sumiu. Ele não voltou mais. E aí ele chama a Mizurra pra ir na sua casa, pois nesse dia o Bon tinha voltado. E aí ele ia contar a verdade. Pra perguntar o que tinha acontecido, saber da mãe da Mizurra, saber sobre a Mizurra e tudo mais. E aí o próprio Bon acaba contando algo que deixa todo mundo ainda mais intrigado, que é o quê? A mãe da Mizurra estava ali perto, ou seja, o fantasma da mãe da Mizurra estava ali, ou seja, a mãe da Mizurra estava morta. Mas alguém se passando pela mãe da Mizurra estava ali na casa dela, ou seja, isso poderia ser um grande mistério, né? E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí dando um like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita para o botão do inscreva-se, o botão do sininho, arigatou e sayonara.